Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oferecemos-te, Mãe Santíssima, este tempo de meditação em reparação ao teu imaculado coração. E fazendo-te companhia, fazemos também companhia a Jesus. Meditamos, por isso, no mistério do nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho segundo São Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente e perguntaram: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E reunindo todos os sumos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: Em Belém da Judeia. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações exatas sobre a data em que a estrela lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente acerca do menino, e depois de o encontrardes, vinde comunicar-mo, para eu ir também prestar-lhe homenagem. Depois de ter ouvido o rei, os magos puseram-se a caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando a um lugar onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no e abriram os cofres, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem junto de Herodes, regressaram ao seu país por outro caminho. O Evangelho que acabamos de ler coloca-nos diante de alguns magos que, vindos do Oriente, se dirigem a Jerusalém para prestar homenagem ao Rei dos Judeus recém-nascido. Quem são esses magos? Os Evangelhos não nos dizem os seus nomes, quantos eram ou o lugar exato de onde vieram. Esses homens seriam astrólogos e sábios. Por volta do nascimento de Jesus, terá havido um fenómeno nos astros que era calculável para os astrónomos babilônicos e que lhes teria indicado a terra de Judá e um recém-nascido rei dos judeus. Diz-nos Joseph Ratzinger que este fenómeno astral pode ter sido um impulso, um primeiro sinal para a partida exterior, mas este sinal não poderia ter falado a estes homens, a não ser que tivessem sido tocados interiormente pela esperança. Nestes magos vemos pessoas em busca da verdade e do verdadeiro Deus. Mas ainda antes de procurarem a Deus, Deus já os procurava. Na base da sua sede está a sede do próprio Senhor, que em todos os momentos e em todos os lugares está próximo de nós. Chama-nos e ajuda-nos a procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as nossas forças. Nesta estrela que impulsionou os magos a irem para Jerusalém e que os precedeu de Jerusalém a Belém, guiando-os durante a noite, podemos ver também a representação daqueles que nos precederam neste caminho rumo a Deus, que nos guiou na fé, talvez nos períodos noturnos de nossas vidas. Quanta gratidão devemos a essas pessoas que foram verdadeiramente a mediação de Deus nas nossas vidas. Coloco-me então na presença de Deus e recordo os rostos e os nomes das pessoas que foram uma luz na minha vida e, com gratidão, entrego-os a Deus. E se é verdade que o nascer da estrela foi um impulso que levou os magos a Jerusalém, ao Palácio Real, onde pensavam que tinha nascido o Messias, quando chegaram, necessitaram da Escritura, da Palavra de Deus, para saber o local exato onde Jesus tinha nascido.
É pela Escritura que ficou a saber que o Messias nasceria em Belém. A sua alegria é, portanto, imensa. Como defino a minha relação com a Sagrada Escritura? Tenho por hábito lê-la e buscar nela a voz de Deus? Se nos magos vemos homens em busca da verdade, dispostos a deixar a sua terra para empreender uma peregrinação, no rei Herodes encontramos exatamente o oposto, a imagem da rejeição de Deus. Para este monarca, fechado em si mesmo, a pergunta dos magos, onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus, encontra-o desprevenido e assustado. Não era ele, Herodes, o rei dos judeus, que decidia sobre si próprio e sobre a vida dos outros? Por que é que aqueles magos tinham vindo de longe para prestar homenagem a outro rei? O Messias tinha acabado de nascer e já representava uma ameaça, um perigo para o seu poder e autoridade. E por isso era preciso eliminá-lo imediatamente. Vemos bem que se a presença de Deus pode ser, por um lado, um sinal de esperança e de alegria, pode também ser incómoda e perturbadora, porque parece vir desarrumar os nossos projetos e a maneira como já tínhamos idealizado conduzir a nossa vida. Para dizer a verdade, Deus também perturbou a vida dos magos. Provavelmente tinham outras coisas para fazer quando ouviram um apelo para ir a Jerusalém. E talvez fosse de facto mais cômodo ficar em casa. Mas havia algo maior do que eles, que os impelia, e isso foi suficiente para deixar os seus planos para trás. Deus incomodava-os e eles deixavam-se incomodar. Infelizmente, isso não aconteceu com Herodes. O contraste entre os magos e Herodes não podia ser mais evidente. Os primeiros ouvem o chamamento de Deus e põem-se a caminho, enquanto Herodes, rei dos judeus, rejeita o Messias desde o início. Num momento de silêncio, peço a Deus um coração generoso para ouvir o chamamento de Deus e seguir a sua vontade.
Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram-no. Depois, abriram as suas arcas e ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Ao verem o menino Jesus com a Virgem Maria, os magos prostram-se porque reconhecem que esse menino é Deus. Teria sido fácil reconhecer o Messias na sala do Palácio Real em Jerusalém, mas reconhecer o Messias naquela criancinha embalada nos braços de uma jovem simples, naquele lugar pobre, longe dos olhos do mundo, isso sim exige um grande salto de fé. Que grande fé a dos magos! Apesar de tudo, talvez contra todas as expectativas, estes homens acreditam, reconhecem a presença de Jesus, perante o qual se inclinam. Não se prostram apenas com o corpo, mas antes de mais, com a vida. Reconhecem Jesus e por isso oferecem-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. É bonito ver como os magos quiseram oferecer algo a Jesus. A questão não é tanto o que trouxeram, mas o gesto de oferecer algo ao Senhor. A oferta desses dons representava a oferta de si mesmos a Deus, como os pastorinhos de Fátima, que à pergunta de Nossa Senhora de 13 de maio de 1917, quereis oferecer-vos a Deus? Responderam, sim, queremos. O gesto de adoração dos magos recorda a adoração que os pastorinhos de Fátima faziam a Jesus escondido, como eles chamavam, a Jesus Eucaristia. São Francisco Marto era particularmente apaixonado por Jesus Eucaristia, diante do qual passava longas horas, porque queria consolá-lo. O Jesus Eucarístico assemelha-se também ao menino Jesus, porque também ali, como na gruta de Belém, a divindade de Cristo parece escondida e, no entanto, Deus está ali mesmo. A fé de São Francisco Marto no mistério da Eucaristia era tão grande que se tornou o centro da sua vida. E assim, como os magos encontraram o menino Jesus com a sua mãe, assim também São Francisco encontrou Jesus através da presença de Nossa Senhora na sua vida. Os magos e São Francisco Marto convidam-nos a adorar Jesus e a fazer dele o centro da nossa existência. Chegamos assim ao fim desta meditação sobre o nascimento de Jesus e por isso recordemos, em primeiro lugar, a estrela, que nos fala do modo como Deus nos conduz através dos outros e dos acontecimentos. Em segundo lugar, Herodes, um homem que se fecha a Deus com medo de que lhe tirem o poder, e os magos que caminham cheios de esperança. E por último, a adoração dos magos, através da qual eles reconhecem Jesus e o adoram, oferecendo-lhes as suas vidas. Peçamos então a Nossa Senhora, neste início de ano, que nos faça partir com alegria de buscar e reconhecer Jesus e nos ajude a prostrarmos-nos diante dele com toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.